Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ter um aulão para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o tema desse vídeo aqui, desse aulão, são mapas. Em alguns momentos isso aqui pode parecer bastante uma aula de geografia, tá? Mas é porque mapas é um aspecto, é um conteúdo que cai sim com certa frequência na prova da OBA. Então a gente vai ter aqui um pouquinho de teoria e vai fazer alguns exercícios para pôr em prática o que a gente viu aqui, tá? Bom, antes de mais nada, é importante falar sobre a importância dos satélites, tá, para a criação de mapas. É por meio das imagens obtidas por satélites que muitas vezes é possível construir uma série de mapas que são de fundamental utilidade aqui, né, para o ser humano. Então aqui está um exemplo de um mapa, né, com base nas imagens obtidas por satélite. A gente tem a criação de um mapa mundi, né, o famoso mapa mundi. E aqui, só para deixar claro logo de começo, a importância da utilização de mapas e de imagens de satélite, melhor dizendo, são as seguintes: a identificação de queimadas, de focos de incêndio. Observe ali que dentro desses círculos você tem uma série de você tem fumaça nessa região, é a região centro-oeste do Brasil aí. Então é possível, por meio da utilização de imagens de satélites, você ter aí uma noção de onde está acontecendo focos de queimada indevidos, certo? Aqui um outro exemplo de uma imagem obtida por satélite em que você tem aí a presença de fumaça, né, o que indica aí queimadas. Então, as imagens de satélite, além de ajudar na construção de mapas, ajudam também a identificar onde que estão acontecendo queimadas, incêndios, né, para que se possam adotar medidas para inibir isso. Mas voltando a falar um pouco aqui da construção de mapas, o que acontece? A Terra não é plana, e daí tem uma certa dificuldade em você colocar num papel, numa folha de papel ou numa tela de computador, um mapa mundi, sendo que o formato do planeta Terra não é plano, e sim, né, aproximadamente uma esfera. E qual que é o problema disso? Bom, o problema disso é que não tem como você planificar uma esfera. Como assim? Se você tivesse um cubo, vamos supor que a Terra fosse no formato de um cubo, você conseguiria planificar isso em um mapa sem nenhum problema, sem nenhum tipo de distorção. Como assim distorções? Bom, a gente vai falar aqui de três tipos de projeção mais comuns quando a gente fala de mapa mundi, né, do mapa do planeta Terra inteiro. O primeiro deles é esse daqui, que é a projeção de Mercator. Qual que é a ideia? Bom, a ideia da projeção de Mercator é manter a forma, manter o formato, né, de cada país, de cada continente, de cada região. Só que, como a gente viu, não tem como, não é possível você planificar uma esfera, que é o caso aí do planeta Terra. Então, qual que é a distorção que acontece aqui? Não é no formato, e sim nas áreas dos países, nas áreas dos continentes. Ali próximo do centro do mapa, do centro, ali perto da linha do Equador, essa distorção é muito baixa. Mas nos polos, né, no Polo Norte ou no Polo Sul, que é na parte de cima e na parte de baixo do mapa, a distorção é muito grande. Para você ter uma ideia, a gente circulou aqui o Brasil e circulou ali em cima a Groenlândia. Bom, você pode se perguntar se a Groenlândia é tão grande assim. E não, não é. O Brasil é bem maior em extensão territorial do que a Groenlândia, tá? Mas como a Groenlândia encontra-se aí perto dos polos, né? Perto do Polo Norte ou então perto do Polo Sul, já que essa distorção também acontece no Polo Sul, né? Você tem uma deformação aí no que diz respeito à área. Então, o formato é exatamente esse que está no mapa, mas a sua dimensão é bem diferente disso daí. De maneira contrária, de maneira oposta, a gente tem a projeção de Peters. E olha só o que acontece na projeção de Peters. Você tem, parece que está tudo esticado, certo? Parece que todos os países, todas as regiões aí estão esticados. A projeção de Peters faz o que com a Terra? Distorce o formato dos países, tanto é que nenhum país é tão esticado assim, mas no que diz respeito à área do país, aí sim faz sentido, tá? Proporcionalmente, as áreas de cada país, as áreas de cada região aí fazem sentido, estão proporcionais. Aí você consegue perceber, ao contrário da projeção de Mercator, como a Groenlândia é bem menor, tá, do que aí o Brasil.
certo? Só que nenhum desses países aí tem um formato tão esticado. Um meio termo disso, que é o mais usado, o mais adotado, é a projeção de Robinson, tá legal? Olha aí, ao contrário do que a gente tinha na projeção de Peters e na projeção de Mercator, que era um retângulo, a projeção de Robinson, que geralmente é utilizado aí nos atlas, nos mapamundi, né, ela tem esse formato mais elíptico, né? Não chega a ser exatamente uma elipse, mas você vê que as bordas são arredondadas, tá? O que que a projeção de Robinson faz? Ela deixa tudo errado. Como assim? Bom, a proporção dos países não é perfeita, tá? Então, a proporção do tamanho das áreas dos países não é perfeita e o formato dos países também não fica perfeito, tá? Mas qual que é o detalhe? Por que que essa projeção de Robinson é mais usada do que as outras? Porque as áreas não estão tão deformadas, tá? Então você vê aí, por exemplo, que a Groenlândia continua sendo menor que o Brasil e o formato também não está tão errado assim. Como assim? Você vê que os países eles não estão tão esticados quanto na projeção de Peters. Então, chega a ser um meio termo entre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. O formato não está certo, mas está parecido, e a proporção das áreas não está certa, mas está parecida, tá? Então, essa projeção, por conta desse equilíbrio, né, é a mais utilizada. Só lembrando, não tem como você manter a proporção das áreas e o formato dos países quando você vai tentar aí fazer uma planificação do planeta Terra, que é um objeto aí esférico. Vamos falar agora sobre as linhas que dividem o planeta, as linhas imaginárias. E as duas mais importantes que você tem que saber são a linha do Equador, que separa o hemisfério norte do hemisfério sul, e o meridiano de Greenwich, né, que separa aí a esquerda e a direita, digamos assim, né, divide o planeta no meio. Essas duas linhas imaginárias são fundamentais aí para a gente ter uma boa noção das coordenadas, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Então, no meridiano de Greenwich, a gente tem uma longitude de 0 graus e na linha do Equador uma latitude de 0 graus. Então, só para você não confundir, longitude, né, a gente consegue representar nessas linhas verticais e latitude em linhas horizontais. Como assim? Numa mesma linha, tá? Se você estiver andando sobre uma mesma linha, você vai estar na mesma longitude ou latitude, dependendo da figura aí. Então, observando a figura da esquerda, se você andar sobre uma mesma linha branca, você vai estar na mesma longitude, você vai estar alterando a latitude. E ao contrário ali na imagem da direita, né? Se você estiver andando nessas linhas aí circulares brancas, se você estiver andando sobre essa linha, vai acontecer o seguinte, você vai manter a latitude e vai mudar a longitude, tá legal? Então, só mostrando para vocês, longitude, pessoal, vai de menos 180 graus até 180 graus, tá? Se você fizer a conta, no total vai dar 360 graus, que é exatamente uma volta completa ao redor do planeta Terra. A longitude, ela é separada por meridianos, tá? Então, cada linha imaginária que você tem aí na imagem é um meridiano. Então, se você andar em diferentes meridianos, aí sim você vai estar andando em diferentes longitudes. Só reforçando então que a longitude 0 é o meridiano de Greenwich, e como eu falei, a direita de Greenwich é positivo e a esquerda de Greenwich a longitude é negativa. Então aqui a gente tem um mapa mundi, um atlas, né, naquela projeção que a gente viu de Robinson, né, e eu desenhei ali em amarelo, na parte de baixo, o meridiano de Greenwich. Veja que o Brasil ali, colocando naqueles meridianos vermelhos aproximadamente, o Brasil está à esquerda de Greenwich, certo? O que quer dizer que as coordenadas ali no Brasil são negativas, tá legal? Falando da latitude, a latitude vai de menos 90 a 90. Muito cuidado, muita gente confunde isso. A latitude, ela é separada por paralelos, então se você andar sobre o mesmo paralelo, você não vai estar alterando a latitude, né? Então se você vai mais para o norte do planeta ou mais para o sul do planeta, você altera a latitude. Reforçando mais uma vez que a linha do Equador representa a latitude 0, né? É o que separa o hemisfério norte do hemisfério sul, e que para cima você tem latitude positiva e para baixo latitude negativa, né? Então, aqui a gente tem o mapa mundi de novo com a projeção de Robinson. Eu coloquei ali a linha do Equador e veja que o Brasil, em sua maioria, tá, na maior parte do seu território, naquelas linhas vermelhas, encontra-se ao sul
né, da linha do Equador. Portanto, a latitude do Brasil é negativa em sua maior parte, mas como o Brasil é um país muito grande, né, algumas regiões do Brasil acabam ficando acima da linha do Equador. Então, sim, a linha do Equador passa sobre o Brasil. Explicando aqui rapidamente algo que eu demorei bastante para entender na época que eu estava estudando sobre isso. Por que que latitude vai até 90 e não até 180, como no caso aí da longitude? Bom, imagina o seguinte, eu tenho o planeta Terra aqui, eu coloquei um ponto nele, tá? O que que acontece? A latitude, se você pegar o centro da Terra, pode ser compreendida como esse ângulo que eu coloquei para vocês. Nesse caso aqui, vamos pensar no maior latitude possível. Vamos supor que a pessoa está bem lá no polo norte do planeta Terra. Qual que vai ser esse ângulo aí? Esse ângulo vai se aproximar dos 90 graus, certo? Que é um ângulo reto. Agora, se a pessoa andar mais um pouco, ela vai começar a descer. E nesse caso aqui, o ângulo que a gente vai considerar vai ser o menor. Tá legal? Então a latitude fica menor do que 90 graus de novo. Porque lembra que a gente viu na figura que a latitude ela é separada por paralelos? Veja que naqueles dois pontos em vermelho que eu coloquei, a pessoa que estiver ali vai estar sobre o mesmo paralelo e, portanto, vai estar na mesma latitude, tá? E por isso a latitude vai de menos 90 a 90, tá? Dando uma revisada aqui, eu coloquei o meridiano de Greenwich e o paralelo aí do Equador, a linha do Equador. O que que acontece? Nessa parte acima do Equador e à esquerda de Greenwich, a gente tem latitude positiva e longitude negativa. Aqui a gente vai ter latitude positiva e longitude positiva também, tá legal? Aqui vai ser tudo negativo, tanto latitude quanto longitude. E aqui vai ser latitude negativa e longitude positiva, tá? Não precisa decorar isso, mas é só pensar o seguinte, uma coisa por vez, né? Se está abaixo do Equador é negativo, se está à esquerda de Greenwich é negativo também. Outra coisa importante aqui, que eu falei de latitude negativa, latitude positiva, tá? Mas muitas vezes a gente pode se referir aqui como latitude sul, né? A latitude negativa que eu falei seria a latitude sul. Mesma coisa vale para a latitude norte, para a longitude, né? Porque a longitude negativa vai ser a longitude oeste e aqui a longitude leste, que seria a longitude positiva, tá? São sinônimos. Vamos agora fazer uns exercícios para aprimorar um pouco o que a gente viu aqui e ver como que a parte de mapas cai numa prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos começar com uma questão de 2018 do nível 3. As queimadas vêm destruindo parte do cerrado brasileiro para dar lugar a atividades agropecuárias. Imagens obtidas por meio de satélites permitem o monitoramento de focos de incêndio em todo o país. A figura abaixo à direita é uma ampliação da parte escura do mapa da esquerda e mostra o número de focos de incêndios ocorridos durante os últimos 10 anos no Cerrado, que se estendem por vários estados brasileiros, conforme mostrado na figura abaixo à esquerda. Faça um grande X no quadrante da figura abaixo à direita, que contém a região com maior número de focos de incêndio. Bom, questão meramente interpretativa, né? A gente tem que fazer um X em um daqueles 4 quadrantes, né, da figura da direita, que é a ampliação da área do cerrado em que ocorrem aí bastante focos de incêndio, né? Basicamente, pelo que você consegue perceber aí, quanto mais escuro, né, na figura da direita, quanto mais escuro, pior é aí a condição de número de focos de incêndio, né? Então, quando a gente consegue perceber isso, fica tranquilo de perceber que dos 4 quadrantes, qual que tem a área mais escura? É essa área aqui que a gente marca com X, né? O quadrante superior direito, né? Então, esse daí é o que tem o maior número de focos de incêndio. Item B. Qual estado brasileiro teve a maior quantidade de queimadas no período mencionado? Bom, a gente já percebeu onde que está o maior problema, onde que está o maior número de focos de incêndio. É na parte mais escura da figura, que a gente vai marcar aqui em laranja, tá? E agora a gente tem que olhar no mapa, né, para ver principalmente em qual estado que está acontecendo isso, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui é simplesmente olhar a figura, né? Lembrando que aquela parte escura da esquerda é exatamente a figura da direita, que a gente teve que marcar o X, né? E ver qual dos estados brasileiros está pior no que diz respeito ao número de focos de incêndio, né? Que tem mais incêndio. Bom, aqui não tem muito segredo, é só olhar e ver que a região que está mais escura, né, corresponde principalmente à parte ali do Maranhão,
tá, pessoal? Olha só como no Maranhão, principalmente, parece que tem mais focos de queimadas, mais focos de incêndio, né? Então, o Maranhão é a nossa resposta. Próxima questão da OBA 2017 do nível 3. A temperatura interfere nas diferentes fases do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. A figura representa uma imagem de satélite simplificada do município de São Paulo e a legenda indica a faixa de temperatura em 4 diferentes regiões da cidade. O mosquito tolera temperaturas entre 18 e 23 graus, mas a faixa de temperatura preferencial para o seu desenvolvimento encontra-se entre 24 e 32. E aí a questão dá para você o mapa com as 4 regiões e as faixas de temperatura de cada região com base aí na cor. Baseado nessas informações e naquelas mostradas na imagem de satélite, marque certo ou errado para cada uma das afirmações abaixo. Vamos lá, uma por uma. O Aedes aegypti pode existir nas 4 regiões. Bom, lembra lá da informação do enunciado. O mosquito tolera temperatura entre 18 e 23, mas prefere entre 24 e 32. Ou seja, ele pode existir em qualquer área que tenha essa temperatura aí entre 18 e 32, certo? Então, na região preta, que é entre 15 e 20, o mosquito pode tolerar essa temperatura? Pode, né? Se vai até 20 e o mosquito tolera a partir de 18, pode. Do 21 ao 25 também está dentro da faixa, do 26 ao 30 também está dentro da faixa, e do 31 ao 35 também, né? Se o mosquito aguenta até 32 ali, então o 31 o mosquito também conseguiria, né, sobreviver nessas regiões. Então sim, o Aedes aegypti pode existir em todas essas 4 regiões com base aí nas faixas de temperatura. Informação logo abaixo. Não há risco de aparecimento do mosquito na região 1. Bom, pessoal, é falso, né? É errado. A gente acabou de ver que o Aedes aegypti pode existir nas 4 regiões. Se ele pode existir nas 4, quer dizer que tem risco sim dele aparecer na região 1, na região 2, na região 3 ou na região 4, em qualquer região. Temperaturas abaixo de 18 graus não são favoráveis ao mosquito. Bom, aí é só a gente reler, né, e perceber que o mosquito tolera temperaturas entre 18 e 23 e prefere, né, mais quente, de 24 a 32. Então, abaixo de 24 ele tolera, mas abaixo de 18 aí ele não consegue se desenvolver. Então, está certo, né? Temperaturas abaixo de 18 não são favoráveis para o mosquito Aedes aegypti. Outra informação: o Aedes aegypti pode existir nas regiões 2, 3 e 4. Sim, como a gente viu logo na primeira informação, o Aedes aegypti pode existir em qualquer lugar desse mapa aí. Então, nas regiões 2, 3 e 4 também. E a última diz o seguinte: os dados apresentados não permitem avaliar o risco de desenvolvimento do mosquito. Errado, né? Com os dados avaliados aqui por meio dos satélites, por meio do mapa que a gente tem aqui nas faixas de temperatura, a gente consegue sim avaliar o risco de aparecimento do mosquito, certo? Por exemplo, a região 1 ali, que é temperatura entre 15 e 20 graus, né, o mosquito vai tolerar, mas ele vai ter uma incidência menor do que em regiões mais quentes, que estão na temperatura preferencial do mosquito, que é entre 24 e 32. Né? Além disso, esse mapa aí, esses dados também permitem com que a gente consiga perceber que o mosquito pode sim aparecer em qualquer uma das regiões. Então, está errado. E a questão está resolvida. Próxima questão também de 2017, do nível 4, muito parecida aí com a que a gente acabou de resolver. Só que a gente resolveu do nível 3 e agora do nível 4. Olha aí. Temperatura interfere nas diferentes fases do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, incluindo seu nascimento, proliferação e tempo de vida. Imagens de satélite fornecem as temperaturas em diferentes regiões da Terra, constituindo-se assim em um importante recurso para o monitoramento de regiões cujas temperaturas sejam favoráveis à reprodução e infestação do mosquito. A figura representa uma imagem simplificada de satélite da cidade de São Paulo também, e a legenda indica a faixa de temperatura em cada uma das 15 regiões avaliadas. A Secretaria Municipal de Saúde considera que a faixa de temperatura ideal para a proliferação do Aedes aegypti encontra-se entre 30 e 32. Olha só, então o mosquito prefere entre 24 e 32 e principalmente temperaturas ali entre 30 e 32, então temperaturas mais quentes. Baseado nesse critério, quais regiões numeradas no mapa deveriam ser objeto de ação dos agentes de saúde para eliminar possíveis focos do Aedes aegypti? Basta indicar a cor da região ou das regiões. Bom, é só a gente pensar o seguinte: o que o Aedes aegypti adora? Adora temperaturas entre 30 e 32. E olhando as faixas de temperatura ali, branco, cinza
e cinza escuro, qual que é a faixa que a gente tem ali, a região preferida do Aedes aegypti? A cinza escura, que é a faixa ali de 30 a 32, que é exatamente a temperatura que o Aedes aegypti adora se proliferar para, né, infectar as pessoas com dengue. Então, qual que é a região principal para se eliminar aí os possíveis focos do mosquito? Região cinza escura. Item B. Outros estudos científicos consideram que a faixa de temperatura ideal para a proliferação do Aedes aegypti é entre 28 e 31. Ó, veja como já mudou um pouco. Baseado nesse critério, em quais regiões deveriam ser mobilizados agentes de saúde para eliminar possíveis focos do mosquito? Basta indicar a cor da região ou das regiões. Bom, a gente tinha visto que era entre 30 e 32, certo? E daí seria só a região cinza escura. Mas como é entre 28 e 31, o que que acontece? Vamos lá, região branca entre 22 e 26 graus, bom, aí não tem problema nenhum, certo? Porque entre 22 e 26 está abaixo da faixa ideal para o mosquito do Aedes aegypti, certo? Já entre 27 e 29 e 30 e 32, já fica dentro do intervalo de acordo com esse estudo, que é a proporção, né, que é a temperatura ideal para a proliferação do mosquito, que é entre 28 e 31. Então, quais são as regiões que vão permitir aí que o mosquito se prolifere com facilidade e que, portanto, precisam, né, de um maior cuidado por parte dos agentes de saúde? São as regiões cinza claro e cinza escuro, certo? Então são essas duas regiões aí. Próxima questão da OBA 2015 do nível 3. Satélites são utilizados para monitorar áreas alagadas da região do Pantanal Mato Grossense. As figuras ao lado representam esquematicamente duas imagens obtidas a partir do satélite Terra MODIS. Uma delas foi obtida em um ano chuvoso, 2000, enquanto a outra foi em um outro ano com pouca chuva, 2009. As imagens obtidas pelos sensores de satélites captam a energia do Sol que é refletida pela superfície terrestre. Os sensores funcionam como os olhos do satélite e, dessa forma, quanto maior a quantidade de energia refletida pela superfície terrestre, maior é a quantidade de energia que é captada pelos sensores. Na prática, as imagens são formadas por um conjunto de pontos, pixels, sendo a cada um deles atribuída uma cor, que varia do branco ao preto, com vários tons de cinza entre eles. Quanto mais próximo do preto, menor é a quantidade de energia detectada pelos sensores. Aqui a interpretação pode complicar um pouquinho, mas o que a gente tem que prestar atenção? A gente precisa perceber o seguinte: a energia do Sol que é refletida pela superfície terrestre, que é captada pela imagem de satélite. E ali no finalzinho, quanto mais escuro, menor é a quantidade de energia detectada pelos sensores. Então, quanto mais claro, mais energia foi detectada, mais energia foi refletida pela superfície terrestre. Item A. Sabendo-se que a água reflete menor quantidade de radiação solar para o espaço, coloque um X sobre a imagem acima que representa o ano chuvoso. Olha só, a questão falou pra gente que tem dois mapas, um deles de um ano com muita chuva e o outro de um ano com pouca chuva, certo? Quanto mais escuro, menor a quantidade de energia. E a questão falou que a água reflete menos energia. O que a gente pode perceber com isso? Que quanto mais água, menos energia. Então, quanto mais água tiver no mapa, mais escuro vai ser, né? Porque a água reflete menos energia de radiação solar. Então, qual que é o mais escuro aqui? É o mapa da direita, né? Que a gente vai marcar um X aqui, tá legal? Então, só lembrando vocês, o mapa com maior chuva é o mapa da direita. Por quê? Porque ele é mais escuro. Sendo mais escuro, reflete menor quantidade de radiação solar, que é exatamente o que acontece quando a gente tem presença de muita água. E um ano chuvoso, você deve imaginar que fica bastante água, né, na superfície terrestre e, portanto, menor quantidade de radiação é refletida. E o item B era só para falar aquilo que eu acabei de comentar, a explicação, né? Então, em períodos de chuva, você tem maior área alagada, e com isso, a água, como a questão falou, reflete menos radiação e os satélites detectam menos energia, e por isso o mapa fica com coloração mais escura. Próxima questão da OBA 2016 do nível 3. Olha aí. Em 2016 ocorrerão os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. No nosso caso, que a gente sabe que já aconteceu, né? Satélites geoestacionários transmitirão as imagens dos Jogos para o Brasil e para o mundo. Esses satélites estão situados a 35.800 quilômetros acima da superfície terrestre e giram em torno da Terra com a mesma velocidade com que o nosso planeta gira em torno do seu eixo. Tudo se passa como se esses satélites permanecessem estacionados sobre a Terra. Item A. A solenidade de abertura será, ou foi, no Rio de Janeiro.
ponto A, na figura ao lado, e transmitida para Tóquio, ponto B, e Mogadíscio, ponto C. Bom, para quem não sabe, Tóquio é a capital do Japão e Mogadíscio é a capital da Somália. A transmissão via satélite entre Rio de Janeiro e Tóquio ocorre da seguinte forma: o sinal é transmitido de A para o satélite S1 e deste para o satélite S2, que finalmente transmite para Tóquio, conforme mostram as linhas tracejadas na figura ao lado. Utilizando esse exemplo, represente na mesma figura qual o caminho percorrido pelo sinal para ir do Rio de Janeiro, ponto A, para Mogadíscio, ponto C, utilizando só 2 satélites. Bom, aqui é bem tranquilo, vamos dar uma ampliada na figura e entender o que o enunciado falou. Bom, o ponto A, que é o Rio de Janeiro, transmite para o satélite S1. O satélite S1 transmite para o satélite S2 e o satélite S2 transmite para o ponto B, que no caso é Tóquio. É só a gente aplicar essa mesma ideia para o ponto C, que é Mogadíscio. Lembrando que os satélites S1, S2 e S3 são satélites geoestacionários e, portanto, eles vão sempre ficar sobrevoando as mesmas cidades, digamos assim. Então, vamos lá. Ponto A, que é o Rio de Janeiro, transmite para o satélite S1, o satélite S1 transmite para o S3 e o S3 transmite para a cidade de Mogadíscio. E pronto, está aí o trajeto, né? O caminho percorrido pelo sinal para ir do Rio de Janeiro até a cidade de Mogadíscio, na Somália. Item B, e aqui a gente vai finalmente entrar na área aí das coordenadas. Olha só, conforme ilustrado na figura acima, com 3 satélites corretamente estacionados, é possível cobrir todo o globo terrestre. Sabendo-se que os satélites geoestacionários estão situados na latitude 0, mesmo plano do equador terrestre, escreva XS1, XS2 e XS3 na figura ao lado onde estão os satélites. Sabendo-se que o satélite S1 está situado a 60 graus a oeste de longitude, o satélite S2 a 179 graus a leste e o satélite S3 a 60 graus a leste de longitude. A questão falou pra gente que os satélites geoestacionários estão situados na latitude 0, ou seja, estão sobre a linha do Equador, que é aquela linha do meio, né, que divide ali o hemisfério norte do hemisfério sul no mapa. Bom, o satélite S1 está a 60 graus a oeste, à esquerda, então é só a gente colocar ali no mapa 60 graus à esquerda o XS1. XS2, olha que interessante, o satélite S2 está a 179 a leste. O que acontece? Vai só até 180, então tá bem na direita, bem no leste. E é só a gente colocar o XS2 bem ali na direita. E o XS3 está a 60 graus a leste também, então também está à direita, mas só 60 graus. E a gente coloca ali. Então, aqui a gente coloca o XS1, XS2 e XS3 para onde estão os 3 satélites aí geoestacionários que a questão falou. Para encerrarmos o vídeo de hoje, temos uma questão da OBA 2015 do nível 4. Olha aí. A equipe da OBA realizou o 4º Encontro Regional de Ensino de Astronomia, o 4º EREA, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e o 53º EREA em Oiapoque, no Amapá. Coincidentemente, essas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é de 51 graus a oeste de Greenwich. A latitude de Porto Alegre é de -30, ou seja, o sinal de menos significa hemisfério sul, e a latitude de Oiapoque é de 3 positivo. O sinal de mais, como a gente viu, significa que está no hemisfério norte. A cidade de Jussara, Goiás, está no mesmo meridiano, pois sua longitude também é de 51 graus, oeste, porém está aproximadamente à mesma distância do Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é de -16 graus. No mapa do Brasil, indicamos a localização aproximada das 3 cidades. Olha só, a questão falou que Jussara está basicamente no meio do caminho entre Oiapoque e Porto Alegre. Suponha que num certo dia o sol esteja a pino na cidade de Jussara, Goiás. Isso ocorre no meio-dia solar verdadeiro. Um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante. Além disso, coincidentemente, as cidades de Canavieiras, Bahia, e Pontes e Lacerda, Mato Grosso, estão na mesma latitude de Jussara, aproximadamente equidistantes de Jussara e aproximadamente metade da distância entre Jussara e Oiapoque. Os desenhos ao lado representam um poste e sua sombra nas cidades Pontes e Lacerda, Mato Grosso, Canavieiras, Bahia, Oiapoque, Amapá e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no mesmo instante no qual o poste não tem sombra em Jussara. Escreva abaixo de cada desenho o nome da respectiva cidade, dado que N é norte, S é sul, L é leste e O é oeste.
Olhando o mapa aqui, só o que a gente precisa lembrar é o seguinte: o Sol está a pino na cidade de Jussara. Ou seja, vamos desenhar um solzinho ali bem em cima do ponto de Jussara. Nesse mesmo momento em que a gente tem Sol a pino, em que a gente não tem formação de sombra na cidade de Jussara, é só a gente olhar no restante do mapa e ver qual que vai ser o tipo de sombra feita, né, nesse exato instante, né? Veja só, norte, sul, leste, oeste, colocando aí para a gente se situar melhor no mapa. E eu coloquei ali em cinza uma sombra, né, dos postes das outras cidades. Então é só a gente olhar com atenção, né, e fazer as respectivas correspondências. Olha só. Primeiramente, sombra que está apontando para o sul só pode ser Porto Alegre, certo? Então a gente coloca lá. Sombra que está apontando para o norte só pode ser Oiapoque. Sombra que está apontando para o leste, atenção aqui que o lado em que está a sombra é diferente do lado do mapa que a gente olhou, tá? Preste atenção nas letras. L de leste, né? É a cidade de Canavieiras. E por último, só sobra a cidade de Pontes e Lacerda, né? Com sombra para o oeste. E assim a gente resolve as nossas questões relacionadas de alguma forma a mapas que caem com bastante frequência e interpretação de mapas com bastante frequência na prova da OBA. Bem, por esse vídeo era isso, espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, tá? Isso ajuda bastante. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!